Bom, gente, nesse vídeo estaremos apresentando para vocês, algumas ideias sobre a construção do quadrado mágico. Esse vídeo ele tem a proposta, de colaborar com os residentes do programa da CAPES, a Residência Pedagógica, do curso de Matemática das Faculdades Integradas Campo Grandense, aqui no Rio de Janeiro. Então, a nossa proposta é, através de metodologia de ensino, por exemplo, através da ludicidade, a gente possa trazer questões matemáticas, conceitos matemáticos envolvidos exatamente nesses jogos. Então, aqui, para a gente, da matemática, não cabe apenas jogar, cabe jogar e, através do jogo, desenvolver alguns conceitos da nossa matemática. Então veja o quadrado mágico 3×3. Esse quadrado mágico, ele tem origem, segundo a história da matemática, na Índia e na China antes de Cristo. É evidente que, com o passar dos anos, na Idade Média, já se jogava em várias civilizações, já se fazia o uso do quadrado mágico, e houve, por volta de 1500, um tratado sobre apenas o quadrado mágico. Isso foi evoluído, e até chegar no século XVII, onde um matemático francês chamado Bachet, ele constrói algumas regras para que você possa, por exemplo, no caso do quadrado mágico de ordem ímpar, 3×3, 5×5, ele constrói uma regra para que você possa, sem muito pensar, construir esses quadrados. Bom, então nós falamos do quadrado mágico, é preciso a gente dizer o que é isso, o que significa esse quadrado mágico. E, particularmente, nesse momento estaremos falando sobre o quadrado mágico 3×3. Então, o quadrado mágico é um quadrado, certo? Vamos representar aqui um quadrado, e nós sabemos que o quadrado é uma figura geométrica plana, onde os quatro lados são iguais. Então veja que quando eu falo de quadrado, eu falo de geometria plana, eu falo de uma figura geométrica onde os quatro lados são iguais, e esses ângulos, que são os vértices do quadrado, formam 90 graus. Nós vamos dividir esse quadrado, de modo que eu tenha aqui uma linha, que seria colocado aqui, uma outra linha. Então, existem três linhas. Então, isso chama-se linhas, Então, as linhas, isso aqui é uma linha, isso aqui é uma linha, isso aqui é uma linha. E a coluna, nós vamos também dividir em três colunas, certo? Onde isso aqui é uma coluna, certo? Isso aqui é outra coluna, e aqui a outra coluna. Então, veja que existem aqui, se eu tenho três linhas e três colunas, é um quadrado mágico 3×3 que leva ao produto do número de linhas pelo número de colunas, 9, vamos chamar cada quadradinho desse aqui de células. Então, existem 9 células ali. Aqui, num quadrado, nós temos duas diagonais. Veja, isso aqui é uma diagonal, isso aqui uma outra diagonal. Então, isso aqui é um diagonal e aqui uma outra diagonal. Então, nós temos, na realidade, três linhas, três colunas, são 6, 7 e 8. Essas 8 marcações, de linhas e de colunas, já que nós temos
linha e coluna, a gente pode chamar de filas. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 filas, quer dizer, na realidade 3 linhas e 3 colunas e 2 diagonais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na realidade não é 9 filas que eu quero colocar, aqui, na hora que eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Eu tenho 3 linhas e 3 colunas. E aqui eu tenho 1, 2 diagonais. Tá? Deixa eu colocar da seguinte forma. Essa figura é uma figura onde eu preciso disponibilizar nessas células números. Então vamos olhar para uma sequência onde nós estaremos colocando esses números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então existem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas, né? 3 linhas com 3 colunas, aí sim, são 6 filas, né? Eu posso dizer 3 linhas, vou botar aqui, 3 linhas e 3 colunas, e eu tenho 2 diagonais. Nessas 3 linhas e 3 colunas, nós vamos colocar números que são esses aqui, de modo que quando eu colocar 3 números aqui e somar, e eu colocar mais 3 números aqui diferentes e somar, se eu colocar os 3 últimos números diferentes e somar, essa soma dá o mesmo valor. Então, quando eu coloco aqui um número, né, desses e somo, dá um valor. Quando eu coloco 3 números e somo, dá o mesmo valor. Somando aqui 3 números, dá o mesmo valor. Isso também acontece nas colunas. Nós precisamos colocar os 3 números. Quando eu fechar esse quadrado com todos esses números, de 1 a 9, e somar as linhas, né, os números que estão na linha, elas vão dar o mesmo valor. Se eu somar os números que estão na coluna, vai dar o mesmo valor. E a soma dos números nessas 2 diagonais tem que dar o mesmo valor. Esse mesmo valor, tá certo? Que nós estamos dizendo é a chamada constante mágica do quadrado 3 por 3. Então, no quadrado 3 por 3 existe um número. Quando você tem exatamente que colocar esses aqui, existe um número, e é apenas um, que você somando as linhas, somando as colunas, os números que estão lá, e somando as 2 diagonais, vai dar essa constante mágica do quadrado 3 por 3, que nós aqui vamos chamar de K. Ok? Então, é evidente que muitas vezes no quadrado mágico, né, já se dá a constante mágica. Mas se não der essa constante mágica, né, e você dá um quadrado, você quer preencher com esses números, evidente que todos os números de 1 a 9 tem que estar aqui dentro, não pode estar repetido, não pode ter números repetidos, e as somas dão a constante mágica das linhas da coluna e das 2 diagonais. Mas se ele não diz que número é esse, você pode encontrar. Eu vou colocar aqui uma situação, né, no quadrado mágico, só para que vocês entendam. Tá? E aqui, os números que eu estou colocando, né, eu vou colocar assim numa sequência A, B, C, D,
E, F, G, H, I, esses números aqui são números que vão de 1 a 9, não necessariamente numa ordem crescente, tá? Então, o que eu quero mostrar é o seguinte: se eu tiver, eu vou colocar assim ABC, se eu tiver ABC, que são números, né, entre esses aqui, vai aparecer o ABC, aqui, seguindo o D, o E e o F, o G, o H e o I. Necessariamente, esses números, né, nós temos que ter a soma de A mais B mais C igual ao valor que eu quero, que é a constante mágica. O meu D mais E e mais F dá a constante mágica. E o G mais o H mais o I dá a constante mágica. Nós, para acharmos a constante mágica, basta que eu faça isso com as linhas ou com as colunas. Você não precisa usar as diagonais. Por quê? E entendendo que esse ABC não quer dizer que seja 1, 2, 3 aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não. Então colocamos letras onde esses números são números que eu não conheço, mas que esteja obedecendo esse conceito matemático, a soma desses 3 números da cá, a soma desses 3 números da cá e a soma do GHI da cá. É isso? É evidente que esses carinhas que estão aqui são números que estão aqui de 1 a 9. Então veja que quando você somar aqui, ó, por exemplo, o 1 mais o 2, mais o 3, mais o 4, mais o 5, mais o 6, mais o 7, mais o 8, mais o 9, essa soma vai dar 1 mais 2, 3, 6, 4, 10, 15, 21, 28, 28, 36, com 9, 45. Então a soma de todos os números dá 45. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho aqui três igualdades, e se eu somar os primeiros membros, né, com A mais B mais C, somando mais D mais E mais F, somando G mais H mais I, é a soma do segundo membro. Então é K mais K, que dá 3K. Ora, embora esses números aqui não estejam na sequência, certo? Mas se eu tenho aqui todos os números de 1 a 9 aqui, mesmo que não estejam sequenciais, essa soma dá 45. Então eu vou ter 45 igual a 3K, e o nosso K é 45 dividido por 3, 45 dividido por 3 dá 15. Então a constante mágica do quadrado 3 por 3 é 15. Então encontramos, tá, o número cuja soma das linhas tem que ser o mesmo valor, igual a 15, a soma das colunas tem que dar 15 e a soma das duas diagonais tem que dar 15. Bom, beleza. Agora, observe o seguinte: quantas sequências nós vamos ter aqui? Veja, nós já tínhamos falado, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 sequências numéricas que essas 8 sequências numéricas, cuja soma, quer dizer, o resultado da adição, cuja soma é sempre 15. Então eu vou guardar isso aqui. Então eu vou ter 8 sequências numéricas. 8 sequências numéricas. Essas sequências, elas são sempre com 3 números. Eu posso botar aqui, ó, com 3 números. 3 números
cuja soma, né, cuja soma é sempre 15. Então, isso é interessante a gente perceber. Muito bem. Agora, dentro da apresentação do quadrado mágico, é importante, né, que, se você está fazendo aí uma apresentação para os seus alunos, né, de forma, por exemplo, de oficina, que você apresente para ele, né, pode ser feito até como eu estou fazendo aqui, nesse caminhar, ou apresenta já o quadrado mágico, já apresenta o conceito matemático, mas é interessante que esse conceito venha à tona para que ele possa, na hora da brincadeira, ter algum conceito matemático para usar, tentar aí fazer esse quadrado, preencher aqui os números no quadrado mágico. Então é muito interessante usar o conceito de paridade. O que quer dizer isso, conceito de paridade, ou propriedade de paridade? Podemos até, dentro do conceito de paridade, falar de propriedades. Paridade, tá, são propriedades, ali quando eu falo de propriedades, que envolvem os números pares e os números ímpares. Então, sabemos que o número par é um número que tem a cara 2K, onde esse K, como para a gente só nos interessa os pares, aqui ó, o 2, o 4, o 6 e o 8, mas eu posso estar colocando de uma forma geral, tá? O K pertence a Z, que é claro que na matemática, se o K é negativo, o menos 2 é par. Se o K, por exemplo, se eu botar o menos 1, K menos 1, o menos 2 é par. Se eu botar o K menos 2, menos 4 é par. Então, se eu botar o 0, 2 vezes 0, o 0 é par. Então, esse é um conceito matemático, né, de números pares. Então, é muito importante, né, nesse momento, que se entenda que você tem o par. O 0 é par, os negativos, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, etc. são pares, e os positivos, 2, 4, 6, 8, são pares. É interessante também dizer que, historicamente, os números pares têm aí a sua origem na Grécia, em torno de 300 anos antes de Cristo. E evidente, como na época não tinha negativo, definiu-se só, e nem o zero, já que o zero ele é um número que vem depois de Cristo, o logaritmo zero ele vem depois de Cristo, surge depois de Cristo. Então, na Grécia você não tem os elementos de Euclides, por exemplo, que é um livro escrito por Euclides em torno de 300 anos antes de Cristo, você não tem os pares negativos nem os ímpares negativos. Então isso tem que estar claro. Hoje não, hoje você pode ter o menos 2, o menos 4, o menos 6, etc. como par, o zero como par. E o ímpar, você tem exatamente o 2K mais 1, quando o K aqui pertence a 0. Então, se você botar aqui o número inteiro, esse cara é par, o par mais 1 é o ímpar. Muito bem. Eu estou colocando isso já num nível um pouquinho mais elevado. Agora, numa apresentação, por exemplo, para o ensino fundamental, onde o jogo ele é muito importante, você de repente tem um pouco tempo para apresentar a teoria, você pode estar mostrando a ele apenas, aqui não provando, apenas mostrando numericamente, as questões da soma de pares e ímpares com 3 números, já que nós temos um envolvimento apenas de uma sequência de 3 números. Então eu vou botar assim, ó, par somado com par, somado com par. Isso é provável, você botar 2K mais 2K1, mais 2K2, mais 2K3, etc. Mas a gente aqui vai dizer o seguinte, há uma verdade aqui, quando eu somo 3 pares, então veja, se eu pegar o 2 com 4, com 6, 2 com 4, 6 com 6, 12 deu par. Então, à medida que eu, numericamente, eu vejo, isso vale para qualquer par.
tanto faz positivo, negativo, etc. Zero, não importa. Agora, eu tenho o ímpar somado com ímpar, somado com ímpar. Se eu pegar 3 ímpares e somar, vamos pegar aqui, olha, aqui eu peguei o 2, eu peguei o 4, eu peguei o 6, são pares. Veja que deu 12. Então, isso apenas mostrando, não provando. Agora, eu tenho 1, eu tenho 3, eu tenho 5. Veja, 3 e 1, 4, 4 com 5, 9. Então, deu o quê? Deu ímpar, certo? Esse resultado aqui deu 9. Agora, eu posso ter par somado com ímpar, somado com par. Então, se pega 2, mais 3, mais 4. Veja, 3, 4, 5, 4, 9. Então, deu ímpar. Então, apenas pegando um exemplo para mostrar. Então, se eu tiver o par, ímpar, par, eu tenho. Agora, eu posso ter, outra questão, eu posso ter ímpar mais par mais ímpar. Então, eu pego um ímpar, 3, pego 2, pego 5, 3, 4, 5, 5, 10, deu par. Então, eu vou pegando 3 números e variando. Então, veja, eu peguei 3 pares, 3 ímpares, 2 pares e um ímpar, 2 ímpares e um par, certo? Então, eu fiz todas elas, olha, 3 pares, 3 ímpares, 2 pares e um ímpar, depois eu peguei 2 ímpares e um par. E o que você observa nessas sequências? É importante dizer que a soma dá um número ímpar. Então, necessariamente, quando eu faço a soma de 3 números, como tem que dar 15, então eu tenho que estar olhando que essa soma ele é formada de ímpar mais ímpar, que dá um número ímpar, tem que dar 15, e ele é formado de par mais ímpar, que tem que dar 15. Então, as sequências dos 3 números que serão colocados aqui, tá? Tanto nas linhas, na coluna, nas diagonais, esses números serão sempre ímpar mais ímpar, ou par mais ímpar mais par. Então, é importante a gente ter a ideia da paridade e depois a gente se envolver com o quadrado. Eu fazer isso aqui, eu estou dando a ideia da propriedade da paridade. Agora, a questão é qual dessas eu vou usar. Você já está dentro do quadrado, onde você, no raciocínio lógico, você sabe que essa constante mágica é 15, então você só pode pegar essas duas propriedades aqui, né, para usar. Ok? Muito bem. Nós vamos apagar isso aqui para dar sequência. Tá? Então, vou apagar que a gente possa continuar. Bom, e aí, o que eu devo agora, já no trabalho com o quadrado mágico, construir? Eu vou construir as 8 sequências, porque existem, né, na verdade eu vou ter 8 sequências. Eu vou construir as 8 sequências usando essas duas propriedades, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Observa aqui, eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou começar pelo 1, veja só, 1. Então eu vou começar pelo ímpar, ímpar, ímpar. Então veja, se eu pegar um 1, que é ímpar, somar com 3, eu vou ter 1 mais 3, 4. Veja que eu preciso encontrar 15. Então se eu pegar o maior, eu vou ter 1 mais 3, mais o maior ímpar, porque eu quero ímpar, 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 a soma de 3 ímpares, isso aqui dá 13. Então, se eu colocar 3 e buscar o maior, eu não consigo 15. Então não é uma boa sequência. Eu pegar o 1 e o 3. Então eu vou pegar o 1,
depois o outro ímpar é o 5. Veja, 1 e 5, 6. Quando eu pego o último aqui, porque se eu pegar o 7, 1 mais 5, 6 e 7, 13, não é 15. 1 mais 5, 6 e 9, 15. Então essa soma deu 15. Ok, eu peguei 3 ímpares, eu já somo dá 15. Bom, agora, se eu pegar o 1 e o 7, né, agora eu vou ter 1 mais o 7, certo? Que vai dar 8. 8. E aí eu fico perguntando, existe um outro número, quando eu peguei o 1 e o 7, que seja ímpar, que dá 15? Aí se você pegar o 3, né, que dá 1 e 7, 4, 3 na 1 e 7, 1 e 7, 8, 5, 13, 1 e 7, 8 e 9, 17. Então você pode ir testando, você vê que quando eu pego 1 e 7, eu não consigo mais. E aí eu digo assim, bom, eu peguei um, mas eu posso ter o ímpar, o ímpar, par e par. Então eu vou agora mudar veja que aqui eu peguei ímpar, ímpar e ímpar. Só tem essa sequência. Agora, eu vou pegar o ímpar, eu vou pegar um par, eu vou pegar um par. Por quê? Ímpar, par e par, não importa. Ao dizer par mais ímpar mais par mais ímpar, ou ímpar mais par dá ímpar. Isso é comutativo. Então, eu peguei um. Se eu pegar o 2, que é o primeiro par, 1 e 2, 3, veja que o outro tem que ser par, 8. Olha, 1, 2, 3 e 8, 11. Eu não posso pegar o 2, porque se eu pegar o maior par, eu não consigo chegar a 15, então não é uma boa. 1 e 4. 1 e 4, 5. 5 com 8, também, que é par, 5 com 8, 13. Então não é uma boa pegar o par. Vamos pegar o 6. 1 e 6, 7. Então eu peguei um par. Somei um ímpar com par. Então 7. O outro par é o 8. Veja, 6, 1, 7, 8, 15. Eu tenho a segunda sequência, eu tenho ímpar, par e par. Ímpar mais par, dá ímpar. Ímpar mais ímpar, dá ímpar. O que eu estou fazendo assim. Bom, agora eu vou começar pelo 2. Então veja, 2. Se eu olho para o 2, veja que aqui eu só posso pegar o par. Par ímpar, porque eu peguei o 2, o par ímpar, par. Então só vou pegar a sequência, porque o 2 é par, a única sequência que tem par, eu só posso usar essas duas, então vou usar essa. Então 2 é par, veja. Aí eu vou colocar um ímpar e vou colocar um par. Par mais ímpar mais par dá ímpar. Então eu vou buscar um ímpar. Se eu pegar o 2 com 3 dá 5. 5. Se eu pegar o maior par, dá 13. Então não dá. Então eu não posso pegar o 2. Vamos pegar o melhor. Eu peguei o 2. Depois eu peguei o ímpar. 2 com 3, 5. Peguei o ímpar 3. Aí eu vou pegar o par. O par é 8. 2 e 3, 5, 8 e 13. Então não daria. Então, em vez de pegar o ímpar 3, eu vou pegar o ímpar 5. Veja, 2 e 5, 7. 7. Né? Agora eu vou buscar o par. 7 com o 8. Então, veja, par ímpar, par. 2 mais 5, 7. 7, 8, 15. Ok. Vou buscar o outro 2. Se eu pegar o 2 com o ímpar 7, eu vou ter 2 mais 7, 9. 9 para dar 15,
eu pego o 6 que é par. 7, 8, 9, 6, 15. Então veja, eu peguei o par, peguei um ímpar, peguei o par. Vou buscando ali. Vamos ver se existe o outro. 2 mais 9. Veja, par, ímpar, agora eu tenho que pegar um par. Lógico que eu não posso ter repetição. 2 mais 9, 11. 11, olha o outro cara aqui, par, 4. Então veja, estou pegando aqui, ó, par, ímpar, par. Nós não temos o 2, o 9 e 4. 2 com 9 é 11, 11 com 4, 15. Então veja que nós formamos as sequências começando pelo 2. Agora, nós vamos a sequência começando pelo 3. Se eu começar pelo 3, eu tenho duas situações. Eu tenho ímpar, 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 que o 3 é ímpar, e eu posso ter essa aqui. Existe um ímpar, então ímpar, par e par. Então vamos pensar no ímpar e no ímpar, somado. Que dá ímpar. Então vamos lá. 3. Se eu pensar no 5, 3 mais 5, 8. 8. Se eu pensar no 7, que também é ímpar, dá. Vamos lá. 3 mais 5, 8, 7, 15. Beleza. Então eu tenho a soma de 3 ímpares. Agora vamos ver o 3. Agora, se eu pegar o 3 com o 7, que é ímpar, dá 10. Tá certo? 3. Então veja só, 3 somado com 7 dá 10. Se eu olhar aqui, ó, 375 repetiu, então não dá. Então eu não tenho mais, que depois daria 3 com 9, 3 com 9, 12, 12, para dar 15, repete o 3. Eu vou pegar o 3 ou 9, veja, 9 com 3, 12, 12 para 15, 3 até eu tenho como se tivesse 3, 9, 3, eu não posso ter dois números repetidos, então só tem essa aqui. Agora eu vou pegar o ímpar, par e par, que vai dar essa soma aqui, ó, da ímpar, que eu estou começando pelo 3, o 3 é ímpar. Então eu vou pensar, 3 com 4, 3 mais 4, 7, isso é par. Agora eu tenho que pensar no outro par. 7 com 6, 13, 7 com 8, 3 mais 4 mais 8 dá 15. Então veja, eu peguei ímpar, par e par, dando 15. Certo? Se eu pegar um ímpar, 3 com 6, 9, né? Se eu pegar o 3 somado com 6, 9, para dar 15, eu tenho que somar novamente o 6. Certo? Então não dá. Então eu vou pegar o 3 somado com 8. 3 e 8, 11. 11, eu preciso do 4. Ora, veja que eu já tenho 3, 4, 8, 3, 8, 4. Tá? Então, eu não tenho, eu só tenho duas sequências de 3. Agora vamos começar pelo 4. Se eu pensar no 4, aqui, esse 4 é par. Então veja que eu tenho par. Então eu só posso ter ímpar, par. Porque esses aqui todos são ímpar. Então eu só vou pegar o par somado com ímpar, par. Então par somado com ímpar, somado com par, que vai dar ímpar. Tem que dar 15. Então 4, vamos ver um ímpar. 4 com 3, 7. Certo? Se eu pegar o 4 somado com ímpar, por exemplo, 4, 3, 7. 7 mais 8 dá 15. Então eu tenho 4, 3, 8, que já está aqui, ó, 3, 4, 8.
Então não interessa. Então vou pegar o 4, vou somar com ímpar, 7. 4 somado com ímpar, 5. 4 com 5, 9. 9 mais 6. Veja, par, ímpar, par. Eu tenho 4, 5, 6? Não. Se eu tiro 4, 3, 8, 4, 5, 6, 4, 5, 9, 6, 15, par, ímpar, par, dando 15. Certo? Vamos pegar o 4 com o 7. Certo? Se eu pegar o 4 com 7, 7, 4, 11. Depois tem que dar par. 11 com 2 não dá. 11 com 4. Então, se eu pegar o 4, o 7, vou pegar aqui ó, o 4 somado com 7, 4 com 7, 11, 11, 11 com 4. Então, repetir o 4. 4, 7, 11. Para dar 15, teria que ter o 4. 11 com 4 dá 15. Então, aqui já repetiu o 4. Né? Então, eu não consigo. 4 com 9, 13. 13. O outro tem que dar par. Vamos ver aqui, ó. 4 com o 9. Vamos ver. Par ímpar. 4 com 9, 13. 13 somado com 2 dá 15. Porque eu tenho par, ímpar, par. Então eu peguei o 4 com 9, 9 e 4, 13, com 2, 15. Certo? Então, eu já tinha 4, 5, 6, 4, 9, 2. Então, o que nós fizemos? Se você agora passar para o 5, você vai observar que as sequências vão voltando. Né? Eu aqui vou parar. E por que eu vou parar? Porque, veja só, quantas sequências numéricas são necessárias para que dê 15? Nós falamos que são necessárias 8 sequências. Então, vamos ver. Primeira, aqui, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. 2, 9, 4. Aí já aparece o 2, 9, 4. Veja aqui, eu vou botar 8. Alzi, você botou 4, 9, 2. Mais o 4, 9, 2 está aqui, ó. 4, 9, 2. Eu botei na sequência de 2. Então essa daqui, ela está repetida. Então é muito importante, então, você dizer, pô, por que eu parei aqui? Porque eu formei as 8 sequências que eu estava querendo. Então, quando eu começo a formar a nona, a 10ª, eu volto a ter as mesmas sequências, certo? Então, você para exatamente na 8ª sequência, de uma hora que essas 8 sequências têm que ser diferentes, distintas. Então você não tem mais outras sequências. Bom, agora, veja o seguinte. É interessante que você observe que no seu quadrado mágico, vamos novamente desenhar o quadrado mágico, e o que você está observando nesse quadrado mágico? Deixa eu preciso fazer aqui. Você está observando que esse quadrado aqui, essa célula aqui é a célula central. Então, quando eu coloco essa coluna, quando eu coloco essa linha, quando eu coloco, por exemplo, essa diagonal, e quando eu coloco essa diagonal,
todas as sequências passam pelo centro. Então tem esse elemento comum. Quando eu somo aqui, esse cara aqui é comum a essa sequência, é comum a essa e é comum às duas diagonais. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 sequências onde um número daqueles, de 1 até 9, se repete. Se repete. Então você vai ter 4 sequências onde um número se repete. Você olha aqui para as sequências, né, você vai verificar, você vai buscar a sequência onde existe um número comum. Então, veja só, na sequência 1, você tem 159. Aqui o 1 apareceu, repetiu o 1. Tá? Agora, 159, veja que repetiu o 5. Então, eu vou grifar aqui. O 5 repetiu aqui, o 5 repetiu aqui. 276, tá? Repetiu 2 3 vezes. Mas eu preciso de 4. Não tem 3, não tem 4. Aí eu vou verificar, o 5 apareceu aqui. Então, 1, 2, 3. Vou verificar e o 5 apareceu aqui. Então, quais são as sequências onde o 5 aparece comum a todas? 1, 5, 9 e 2, 5, 8, depois o 3, 5, 7 e depois o 4, 5, 6. Então, essas sequências serão as sequências que vão estar nessa linha, nessa coluna e nas diagonais. Ok? Bom, eu vou mostrar para vocês agora o seguinte, veja só. Então eu estou caminhando para a construção do quadrado. Então eu tenho exatamente o 5 no meio. Por quê? Porque se eu formar essa soma 159, se eu botar o 258, o 357, o 4, 5, 6, de modo que eu coloco isso, veja que nas 4 sequências, 1, 2, 3, 4, o 5 aparece central. Por isso, que no quadrado mágico, o 5 será esse número que está aqui, sempre. Isso é interessante. Agora, veja uma outra coisa curiosa. Eu poderia começar aqui, por exemplo, o 2, o 5 e o 8. Por que que eu coloquei o 2? Por que que eu botei um par? Porque observe o seguinte. Aqui eu vou ter uma sequência, certo? Onde esse cara aqui, ele é par, certo? Aqui eu vou ter uma outra sequência, aqui outra sequência. Se você, eu estou falando, você ter sequência, é meio complicado isso, mas veja só. Observe uma outra coisa interessante, que a gente pode ter alguns cuidados. Antes, eu não vou tirar isso aqui. Tá? Observe o seguinte. Observe que essa sequência aqui, ela tem nos extremos par e par. Essa aqui tem no extremo par e par. Essa aqui. Quais são as que no extremo? Nós temos 4 extremos, 4 elementos aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 caras aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar. Eu vou botar aqui. Agora começando a fazer um estudo. Vou botar aqui 1, 5, 9. Tá? Se eu colocar 1, 5, 9 e botar, por exemplo, aqui o
posso botar aqui o 2, o 5 e o 8 como diagonal, certo? Eu vou ter 5, 6, 7, 8, 15, 5 e 1, 6 e 9, 15, certo? Nessa aqui, tá, eu tenho uma linha que é 1 e 8. Aí eu vou ver aqui, eu tenho 1, 8 e 6. Então veja, ó, eu tenho 1, 8 e 6. Então eu vou botar o 6 aqui. Certo? Aí eu digo assim, bom, aí eu vou ver 6, 5. Vou buscar a sequência que tem o 6, 5. 6, 5, 4. 6, 5, 4. Olha, vou buscar uma sequência que tenha 1 e 2. 1 e 2. Se eu observar aqui, eu não tenho esse cara aqui. 1 e 2. Porque eu teria que ter 2 e 1, 2. E eu não tenho 9. Quer dizer, qual é a conta que teria que dar aqui? Eu teria que dar 15, só que eu não tenho sequência 1, depois eu tenho 1, 5, 9, 1, 6 e 8. Então eu não, se eu não tiver alguns cuidados, que eu não consigo montar o quadrado mágico. É isso que eu estou falando, mesmo que eu tenha ideia das sequências que estão envolvidas. Então, é preciso que você ainda observe uma questão. Eu observo que aqui, olha só, eu vou colocar aqui par, aqui par, aqui par e aqui par. Aqui é o 5. Então eu vou ter quantas sequências que eu começo com par e par? 1, 2, 3, 4. Tá? Então, se eu conseguir pegar as sequências, são 4 sequências, que começam em par e terminam em par, e colocar aqui, vai me ajudar muito na formação. Então, observe, par evidente, para ser par é par, ímpar, par. Então, vamos observar. Vamos observar, olha esse par, esse cara aqui, ó, par e par. Mas ele não pode ser o 2, 5, 8, porque o 5 está no centro. Então, vamos pegar o 2, 7, 6. 2, 7, 6. Então, formou par, ímpar, par. Agora, eu vou formar esse cara aqui. Esse cara pode ser o 2, o 9 e o 4, que está aqui, ó, 2, 9, 4. É o par, par. Agora eu vou formar um cara que começa com par e termina com par, começa com, pode ser o 6. Vamos ver onde tem o 6, par. Está aqui, ó, par, mas o 5 já apareceu. Já apareceu aqui, eu posso botar o 5 aqui, nessa coluna. Então eu vou ver o que tem o 6. Observe, 6, 7, já não posso botar, porque tem o 7 que já apareceu. Então vamos botar o 6, olha aqui, o 6, o 1, aqui, ó, e o 8, o par, par. Veja que não repete nada. E aí, veja, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui só pode ser o 3. Então veja, 7, 8, 9, 6, 15, 9, 5, 14, 1, 15, 4, 3, 7, 8, 15, diagonal 5, 6, 11, 4, 15, 5, 6, 7, 8, 15. Montamos um quadrado mágico, onde você tem aí a soma das linhas, a soma das colunas e a soma das diagonais, dando 15. É interessante você dizer assim, Alzir, imagine que eu fizesse esse movimento, deixa eu colocar aqui o seguinte,
eu vou fazer um novo quadrado mágico, né, aqui, onde eu tenho, agora, eu vou, como se eu virasse, fizesse um movimento, tá? Fizesse isso aqui de 90 graus, girasse assim 90 graus. Então esse cara aqui, ó, ele é coluna, ele passa a ser linha, 6, 1, 8. Tá? Esse cara aqui, então 6, 1, 8. Esse cara aqui, 7, 5, 3. E aqui o 2, o 9 e o 4. Então, veja que isso aqui, se você somar, né, você vai ter exatamente a soma 15, 15, 15, 15, 15, 15, diagonal, 15, são das diagonais. Isso é uma coisa interessante quando você está falando matriz, é como se fizesse a matriz transposta, trocasse linha por coluna. Então veja que você formou, simplesmente fazendo um movimento, né, de rotação, né, onde essa linha passou a ser coluna. E aí você tem uma nova, por exemplo, uma nova representação do quadrado mágico. Bom, então, gente, a gente apresenta aqui uma forma, né, de raciocínio onde você está usando a matemática para construir um quadrado mágico 3x3. É muito interessante agora a gente colocar uma questão onde no século XVII, certo? Na França, eles desenvolvem aí regras, né, para que você possa fazer quadrado mágico de ordem muito rapidamente. Eu vou mostrar aqui, tá? Por exemplo, no nosso quadrado 3x3. Evidente que isso que estou colocando não pode ser passado para o aluno, porque não tem, senão ele faz isso muito rapidamente. Então você vai dar uma oficina, você tem esse poder, mas o muito mais importante é você desenvolver na oficina todo esse lado aqui da matemática envolvido no quadrado mágico. Então veja, aqui eu vou colocar uma célula, aqui eu vou colocar uma célula, certo? E aqui eu vou colocar uma célula, e aqui eu vou colocar uma célula. Em diagonal, começando por aqui, eu vou colocar 1, 2, 3, certo? Pulo essa linha, vou botar 4, 5, pulo essa diagonal. E aqui eu vou 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você tem que ter essa sequência, observa. 1, 2, 3, pulo, começa aqui, 4, 5, 6, pulo, 7, 8, 9. Esse 1, você vem e joga para cá, e esse 9 vem para cá. Esse 7 aqui para cima e o 3 aqui para baixo. Feito isso, você construiu o quadrado mágico, que é exatamente esse aqui, ó, 2, 7, 6, 9, 5, 1, 4, 3, 8. Veja aqui, fazendo movimentos aqui, né, se trocando esse cara por esse, trocando esse cara por esse, fazendo outros movimentos, de modo que só vai ficar fixo esses carinhas aqui, né, sempre tem que ficar fixo, melhor dizendo, mas você pode ter outros quadrados mágicos trocando, como eu mostrei aqui, fazendo a transposição de linha por coluna, por exemplo. Então é isso, gente. Obrigado por tudo, um grande abraço e está aí, né, para que vocês, alunos da residência, bolsistas da CAPES, tenham esses conceitos para que vocês possam fazerem as suas oficinas. Um grande abraço e até a próxima.